Uma tarefa muito comum que a gente tem para quando a gente vai modelar um terreno dentro do ArchiCAD é trazer um arquivo do AutoCAD, um DWG, com as curvas de nível para servir de base, né, para a gente poder modelar o nosso terreno aqui dentro. Isso é um processo um pouquinho longo, que a gente tem que redesenhar a curva, tem que adicionar os pontos de altura. É um processo um pouquinho longo. O ArchiCAD possui um recurso que a gente consegue automatizar esse processo. Com alguns cliques a gente consegue fazer o modelo do nosso terreno de acordo com o que tem que ficar do arquivo do AutoCAD. Claro que isso ainda entra aquelas questões de quantidade de linhas, que isso também é desfavorável dependendo do tamanho do terreno. Pode pesar o modelo também. Mas se você precisa de um resultado rápido para um terreno, eu aconselho vocês usarem essa dica para poder automatizar isso e ficar um pouquinho mais rápido esse processo. Bem, antes da gente entrar dentro do ArchiCAD nesse recurso, eu vou abrir aqui o AutoCAD primeiro para a gente dar uma olhada no arquivo. Então, esse aqui é o arquivo base que eu vou usar de modelo para a gente fazer as curvas. E tem algumas coisas que são interessantes a gente fazer antes de dar o prosseguimento dentro do ArchiCAD. A primeira dica delas é tentar limpar ao máximo o desenho, para você ficar somente com as curvas de nível. Então aqui no meu caso, ó, além das curvas de nível, eu tenho também o contorno do meu lote, que também é desnecessário, não preciso dele. Então eu vou deletar para ficar somente com as curvas de nível, tá ok? Uma outra dica também que a gente precisa seguir é se assegurar que essas linhas são todas conectadas ou são segmentos únicos de linha. É muito comum quando a gente pega um levantamento topográfico, essas linhas vêm quebradas, assim, com uma cota de nível aqui dentro. Então é interessante você usar um fillet ou o pedit ou algum comando no AutoCAD para que isso se torne uma linha única ou uma polyline, senão você não vai conseguir executar o comando. Então a primeira dica que eu dou para vocês é dar um overkill, que é o primeiro comando dentro do AutoCAD. Esse comando no AutoCAD, o que ele vai fazer? Seleciona os objetos aqui, ele vai analisar todo o desenho e vai tirar as linhas que são duplicadas. Então, se eu tenho uma linha entrando dentro de outra, ou uma linha sobrepondo, ou passando por cima, ou curva de nível se tocando, o ArchiCAD vai, desculpa, o AutoCAD, ele vai limpar isso e fazer um único segmento de linha. Então, eu executei o comando aqui, você vai dar a tolerância para ele, isso aqui, e o que ele vai usar como parâmetro para poder unir ou não essas linhas, e pode dar o OK. Aí o ArchiCAD vai, o AutoCAD, provavelmente, desculpa, o AutoCAD ele vai avaliar as linhas de acordo com os seus parâmetros e vai ajustar o modelo. Um segundo comando que é importantíssimo também, e a outra dica, é você dar um pedit dentro do AutoCAD para você conseguir fazer com que essas linhas se unam. Então, eu seleciono aqui com a polyline, né, select polyline, e o AutoCAD aqui ele está me perguntando, você quer selecionar uma linha ou múltiplas linhas? No meu caso, são múltiplas linhas, então eu vou dar um M Enter, e agora eu vou selecionar os objetos. Tá ok? Selecionei, Enter. Se você já tiver com tudo polilinha, o AutoCAD ele vai pular essa etapa. Caso você não tenha tudo polilinha, ou seja, só linhas, o AutoCAD vai perguntar se você quer converter isso para polyline ou não. É importantíssimo que se converta, tá? Então você dá o Yes para ele converter para polyline, para poder conseguir para essa opção. Depois você vai dar um Join, J Enter, e um segundo Enter, para ele terminar o comando. Então o AutoCAD agora ele uniu todas as linhas em um único segmento. E a última coisa que a gente tem que se preocupar dentro do arquivo é esse campo aqui, ó, dentro do AutoCAD, Elevation. Esse Elevation aqui ele tem que estar com os valores das curvas reais. Então, o meu arquivo são de metro em metro, então eu vou colocar essa curva aqui a 1 metro e vou fazer com as demais. Então isso aqui é importante estar preenchido dentro do AutoCAD. Alguns arquivos do levantamento do CICAD ou algum outro projeto de levantamento topográfico, muito provavelmente já tem isso aqui preenchido. Principalmente se você pegar algum arquivo que veio do AutoCAD Civil. O AutoCAD Civil ele já preenche esses valores para você de forma automática. Vamos terminar de preencher aqui. Então, a gente tem minhas elevações aqui de metro em metro. Tá ok? E agora aqui começa a dica. O AutoCAD, por padrão, ele não consegue exportar essas nuvens de pontos de um formato que o ArchiCAD entenda. Para isso, a gente precisa de um aplicativo que funciona dentro do AutoCAD
e que ele vai fazer essa interoperabilidade. Eu vou colocar no link da descrição do vídeo o arquivo que vocês precisam, mas é esse link aqui, ó. É um arquivozinho, é uma Lisp na verdade. Essa Lisp ela tem o nome de PT Export. Ela é muito conhecida na internet, se vocês derem uma googleada aí, vocês vão achar várias delas. A dica que a gente tem que tomar cuidado aqui é na hora de salvar essa Lisp. Quando eu clico aqui em salvar como, o computador ele vai criar essa extensão no final do arquivo aqui, ó, .txt. É muito importante que você tire esse .txt, que o arquivo fique ptexport, ou qualquer nome que você quiser, .lsp, o formato de Lisp, que é o formato que o AutoCAD entende dentro dos aplicativos. Feito isso, você pode salvar essa Lisp em qualquer lugar que você queira, e a gente vai carregar ela dentro do AutoCAD agora, ok? Eu já tenho salva, então não vou precisar salvar. O comando para a gente carregar uma Lisp aqui dentro é appload. Então eu dou um appload, ele vai abrir a janelinha de contexto para você indicar onde é que está a sua Lisp. No meu caso, ela vai estar aqui dentro. Você vai indicar para você onde é que ela vai estar. E eu vou dar aqui um load. Dei esse load, olha só, a minha Lisp foi carregada com sucesso. Feito isso, você já pode dar um close, sem problema. Então o comando para a gente acessar essa Lisp é ptexport. Então ptexport, eu vou selecionar as minhas linhas, ou as minhas polylines, tá ok? Eu vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter, o AutoCAD vai pedir para salvar esse TXT com as curvas de nível. Eu vou indicar a minha pasta lá, do Dica Quintal, e vou salvar com o nome curvas de nível, ok? Salvei, ele já criou esse TXT com as informações tridimensionais de cada curva de nível dessa, com cada ponto existente aqui no desenho. Então agora sim, você pode ir no ArchiCAD, e agora no menu Modelagem, colocar malha a partir dos dados do topógrafo. Então aqui eu estou meio que burlando esse menuzinho, mas dentro do arquivo de topografia, ele muito provavelmente vai te dar um arquivo TXT com essa nuvem de pontos, ou um arquivo XYZ, dependendo do formato do programa que você extrair essa informação. Como o nosso TXT é o suficiente, eu vou lá no nosso, né? Esse aqui eu já tinha gerado antes, eu gerei aqui, ó, curva de nível, dentro do Dica Quintal. Selecionei o arquivo, clico em abrir. Então o ArchiCAD vai me perguntar aqui a unidade de medida do trabalho, se você quiser alterar o nível do mar, se você vai trabalhar com a localização geográfica, onde vai ficar, na localização original, você pode definir onde é que você vai ficar no terreno. Isso aqui é a configuração, vocês vão fazer na necessidade de vocês. E eu vou dar um OK. Com esse OK, olha só, eu coloco a minha curva de nível em qualquer ponto que eu queira do desenho, e olha aí o terreno. Do jeito que foi no AutoCAD, ele veio para o ArchiCAD. Vamos ver isso aqui em 3D? Olha aí. Opa, não carregou. Vamos ver aqui o que aconteceu, mostrar tudo em 3D. Olha aí o meu terreno. Então tá aí, todo modelado com as curvas de nível, com as mesmas configurações que eu dei, de metro em metro. Vou traçar um corte aqui para ficar melhor para ver. A ferramenta corte aqui, ó, fazer um corte pequeno aqui no terreno, só para mostrar a inclinação. Então, abrir corte. Olha aí. Então, de uma forma mais automatizada, caso você precise de um terreno rápido, que você não precise modelar essas curvas a afinco, e no meu caso não é um terreno tão complexo, né? Então isso aqui não vai me atrapalhar tanto em questão de desempenho, caso seja um terreno maior ou com mais curvas de nível. Aí vocês avaliam no caso de vocês, se vocês quiserem dar uma limpada melhor nas curvas de nível no AutoCAD. Mas o processo é esse. Faz essas dicas dentro do AutoCAD, limpa o desenho, dá o overkill para tirar as linhas sobrepostas, o pedit para ele juntar. É importante que ele não tenha também aquelas curvas da extremidade, do limite do terreno, porque senão o ArchiCAD vai entender isso como curva de nível também, vai sair errado. E depois você tem que assegurar que aquele campo de elevations está preenchido corretamente, de acordo com as alturas das curvas. Feito isso, é PT Export, depois que exportar, colocar malhas a partir dos dados do topógrafo.